criançada! Vamos dançar? Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Finalmente um lugar seguro. Janela fechada, porta fechada, ninguém pra me filmar. Ufa, estou sozinha. Senhor Jesus, eu gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor... Com licença. Eu vim aqui pegar um livro, desculpa atrapalhar. Tá tudo bem? Tudo bem, professora, pode ficar à vontade, a sala é sua. Tá bom, obrigada. Nada. Já foi. Ai. Voltando à sua conversa com Deus. Senhor Jesus, eu gostaria muito, Jesus, de te pedir algo, Pai. Que o Senhor me ajudasse. Que o meu pai conseguisse entregar o coração dele a Jesus.
Ai, com licença, só mais uma vez. Ai, perdão, você tá assustada hoje, hein? Ai, minha mão tá Desculpa. furada, professora. Você acredita? Eu tô vendo. Ok, até mais. Ai, imagina. Ai, meu Deus. Jesus, continuando a oração. Senhor Jesus, eu queria pedir que o Senhor me ajudasse em algo. Eu gostaria muito que meu pai entregasse o coração dele a Jesus, que ele se rendesse totalmente a Ti. Eu tenho certeza, Pai, que se ele entregasse a vida a Jesus, ele seria muito mais feliz e a nossa família também. Já pensou se ele conseguisse orar comigo todos os dias? Se ele brincasse comigo? Se ele fosse na igreja comigo, quanto que não seria legal? Bom, eu tenho que fazer essa oração rapidinho, antes que apareça alguém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Professora, você estava aqui me ouvindo? Sim, e parece que dessa vez você não deixou cair nada aqui no chão, não é mesmo? É. Mas me diga uma coisa. Você estava fazendo uma oração tão bonita, por que ficou com vergonha assim de repente? Ah, professora, você já pensou se meus amigos que estão lá na quadra, brincando, de repente entra aqui na sala, aí me vê aqui, ajoelhada, falando sozinha? O que eles vão pensar? Eles vão rir da minha cara. E qual é o problema? Ai, professora, a gente tem que ficar num lugar sozinho, né? Pra conversar com Deus, pra que ninguém veja a gente. E não precisamos marcar um horário com Cristo para poder falar com Ele. Um horário, ter um lugar reservado. Nós podemos falar com Jesus em qualquer lugar. É mesmo? Sim. Ai, professora, achei que a gente tinha que ficar assim, num lugar só, nós, quietinho, isolado, pra conversar com Deus. Não sabia que podia ser em qualquer lugar. Não, pode ser em qualquer lugar. Assim como a história de Daniel, né? Que ele olhou em qualquer lugar. Nossa, eu conheço a história de Daniel lá no Kids, a gente também ouviu aquele que foi na Cova dos Leões, né? Esse mesmo. Ai. Mas escuta, por que você tava orando de olhos fechados? Ah, eu tava orando de olhos fechados porque quando a gente fecha o olho, quando eu, por exemplo, fecho, conecto só com Deus. Aí não presta atenção mais nada, sabe, professora? Nada fica me distraindo. E por que você estava de joelhos? Porque quando eu ajoelho, eu me rendo a Jesus. E aí eu falo com ele, peço, igual eu faço com a minha mãe, sabe? Quando eu vou falar com a minha mãe, eu ajoelho assim, faço aquela carinha e falo, preciso da sua ajuda. É assim que eu faço. Ah, entendi. E por que você precisa ficar aqui num lugar todo fechado? Ah, professora, porque eu aprendi que tem que ser assim conversar com Deus, não é? Ah, eu não acho. Aliás, que oração tão bonita você estava fazendo? Por que você não me conta? Tem algo que você tá me escondendo. Ah, professora, tenho um pouco de vergonha, mas eu vou contar pra você. Então conta. É assim, eu queria que meu pai aceitasse Jesus no coração dele, porque eu acho que se ele aceitasse, ele seria muito mais feliz, porque todo dia ele chega em casa cansado, chega estressado, sabe? Nem quer falar comigo às vezes, já quer deitar. E aí, eu tenho certeza, assim, que se ele aceitasse Jesus, ele seria muito mais feliz e poderia também brincar comigo quando eu chegasse em casa. Eu acho não. Eu tenho certeza que se Jesus entrar na vida dele, se ele aceitar Jesus, ele vai ficar bem diferente. Você acha mesmo? Eu acho. Você me ajuda então nessa oração, professora? Eu já ia te falar. O que você acha da gente orar juntas agora? Ótima ideia! Onde a gente pode orar? Acho melhor ainda. Vamos lá no pátio descer para todo mundo ver que nós cremos em Jesus e que nós podemos orar com ele sem medo. Vamos? Ótima ideia! Assim todos meus amigos vão ver o Deus Todo-Poderoso e que ele atende nossas orações, né? Vamos? Vamos! Olá, galera! Chegamos à última lição de nossa série de estudos. Aprendemos esse mês a orar com Jesus. Como falar com Deus? Aprendemos que existem vários tipos de orações e que a oração ela é importante para desenvolvermos o amor, a comunhão e o conhecimento de Deus. Além de demonstrar de maneira prática a nossa confiança, gratidão e obediência a Ele. A oração combinada com a ação nos dão coragem para agir segundo a vontade de Deus. Quando eu era pequeno, eu aprendi a orar antes de dormir. Era uma oração simples e bem rápida. Mas hoje eu percebo o quanto ela foi importante para mim.
Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, nós aprendemos que nunca devemos deixar de orar. A oração ela não deve ser apenas para ocasiões especiais ou quando as coisas estão indo bem difíceis assim pra gente, sabe? Aí a gente ora, ai meu Deus, me ajuda. A oração ela deve ser uma atividade constante, pois ao orarmos, nós conversamos com Deus e assim nos aproximamos mais intimamente do nosso Pai do céu. Em Salmos capítulo 145, verso 18, aprendemos que o Senhor está perto de todos que oram com sinceridade. Orar com sinceridade quer dizer falar com Deus aquilo que está em seu coração. Por isso, ao orar, você deve ser autêntico e sincero. Deus ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos, mesmo antes da gente pedir. Mesmo assim, ele fica muito contente enquanto nós falamos com ele. Então aproxime-se de Deus. Use suas próprias palavras, suas histórias, os seus motivos de agradecimento, suas necessidades, seus medos. Deus nos convida a conversar com ele, a manter um relacionamento próximo. Lá em Jeremias, no capítulo 29, verso 12, lemos que o Senhor nos ouvirá se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Mas qual deve ser a frequência da nossa oração? Ou quanto tempo deve durar uma oração? Ou ainda quantas vezes por dia nós devemos orar? Devemos orar somente de joelhos? Ou nós podemos orar deitados na cama? Nós devemos orar de olhos fechados ou de olhos abertos? Não existe uma regra assim. Na Bíblia, nós não vemos que há algo que nós devemos fazer específico, mas que nós devemos orar o tempo todo. Devemos permanecer atentos e persistentes e devemos fazer oração um motivo normal da nossa vida. E na história de hoje, nós iremos ver como Daniel, ele fez a oração algo presente em seu dia a dia, mesmo quando a situação dizia para ele que ele não deveria orar. Daniel ele era um homem de muita fé e oração, muito amado por Deus. Ele era um dos administradores do rei Dário. E em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que os outros administradores e o rei planejava colocar à frente de todo o reino. É claro que os outros administradores não gostaram nada disso. Por isso começaram a procurar erros no trabalho de Daniel, mas não conseguiam encontrar nada. Então concluíram que a única chance de acusar Daniel de algo seria algo relacionado a Deus. Eles então criaram uma armadilha para Daniel. Fizeram o rei acreditar que seria o máximo ter uma lei que proibisse qualquer pessoa de orar, isso durante 30 dias, mas deveriam orar apenas para o próprio rei. Se alguém desobedecesse essa lei esquisita, eles deveriam ser colocados, lançados na cova dos leões famintos. Deveriam orar para o rei? Coisa estranha, não oro para o rei. Quando Daniel soube dessa lei, ele foi para casa. E como de costume, ajoelhou-se e orou. Orou para Deus, não para o rei. Daniel ele orava para Deus 3 vezes ao dia. Ele sempre estava conversando com Deus. Os oficiais, eles encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Então eles foram até o rei e exigiram que ele cumprisse a lei, que Daniel fosse jogado na cova dos leões famintos. Ai, ai. O rei ele gostava muito de Daniel e ele ficou preocupado e angustiado e até procurou uma forma de salvar, mas não tinha como, ele tinha que fazer a lei. Então o rei teve que dar ordens para prenderem o Daniel e lançarem ele na cova dos leões. O rei então disse a Daniel que o seu Deus te proteja. O rei, sabe, ele nem conseguiu dormir naquela noite. Na manhã bem cedo, o rei foi apressadamente à cova. Ele queria saber se Daniel estava vivo, se o Deus de Daniel tinha o livrado dos leões. Sim, Daniel, ele estava vivo. Deus tinha enviado um anjo para fechar a boca dos leões. Daniel, ele era inocente aos olhos de Deus.
O rei ficou tão contente que ele ordenou que tirassem Daniel da cova. Ele não havia sequer um arranhão. Daniel confiou em Deus e ele orou pedindo a Deus por proteção. Assim também devemos fazer a gente. Nós devemos estar em conversa com Deus o tempo todo, entregar os nossos pedidos a Ele, porque Ele nos ama e Ele cuida da gente. Oi, crianças, tudo bem? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com uma participação muito especial. É o Cadê? Você! Onde? Ah, sou eu! É o Joaquim Manuel. É um amigo que mora lá em É Portugal. verdade, é verdade. Eu venho lá de trás dos montes. Atrás dos montes? É isso. É uma cidade? É isso mesmo. Ah, que legal! Crianças, nós chegamos na última lição da nossa série chamada para Jesus. E hoje nós continuaremos falando sobre a oração. Que mês gostoso, né? Que a gente aprendeu a orar, a conversar com Jesus. Foi tão gostoso, eu vou sentir saudade. Mas a oração e o conversar com Jesus vai ser para sempre. É verdade. nossa Sempre lição- temos que falar com Jesus. Isso. A nossa lição de hoje é a oração em qualquer situação. Nós vamos falar de uma história que está na Bíblia, que aconteceu lá no passado, de Daniel. Ah, eu conheço essa Conhece? história. Você conhece a história de Daniel na cova dos leões? Claro. Conta um pouquinho para as crianças. Daniel era um jovem que orava 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Ele não se cansava. Ele orava 3 vezes ao dia. E por causa disso, ele foi julgado nas covas dos leões. Porque ele fazia oração. Você acredita? Coitado de Daniel. É, mas chegando lá, na hora que ele foi jogado na cova dos leões, os leões não fizeram nada. Não? Não. Ele continuou a orar e os leões ficaram tudo deitadinhos, perto dele, escutando ele orar. Nossa, E fecharam a boca. que história legal, não é? E sabia que os leões estavam morrendo de fome. E não comeram É que nem Daniel. eu estou morrendo de fome. Hoje vai ter almoço, eu posso? Vai, depois, acabando aqui, a gente almoça. Ah, tá ok, Tá? então. E os leões estavam morrendo de fome e não pegaram o Daniel, porque ele estava a orar. Ah, então tá bom. Ó, então hoje nós vamos fazer dedoches. Quê? Essa atividade. Olha, tá vendo? Ah, estou, mas o que é isso? Esse Dedoche. daqui é um leão, para as crianças contarem a história. Ah. Elas vão colocar no dedo. E aqui é o Daniel, para elas poderem contar a história para os amiguinhos. Ah, nossa, que legal! Legal, não é? Porque aí eles vão ter o dedoche do Daniel orando e o dedoche do leão, que não abre vai comer e Daniel. fecha a boca, mas não comeu o Daniel. Ah, sabe por que ele não comeu o Daniel? Por quê? Porque ele estava a orar. Orando. Então, crianças, nós já mandamos para casa de vocês esses desenhos, que aí o papai e a mamãe têm que imprimir. Vocês vão recortar Recortar era e importante. colorir. Olha como que ficou o meu depois de recortado e colorido. Ficou bonito. Foi não você que ficou? pintou? Não, foi uma amiga minha aqui da igreja, a Patrícia. Ah, que legal, ficou bem pintado. Ela me ajudou, ficou bonito, né? É. Então tá bom. Depois que vocês recortarem, a gente vai fazer algumas dobras. Nós vamos dobrar bem na boquinha do leão. Essa parte. A outra parte também. Tá prestando atenção, Joaquim? Ah, eu estou a apertar. Ah. E aí você pode fazer lá em Portugal quando você voltar, Claro, né? vou levar para as criancinhas. Ó, eu fiz 2 dobras, uma aqui, a outra aqui na outra parte da boquinha. E agora eu vou unir as 2 partes do rosto do leão, da cara do leão. E vou Olha que dobrar no meio. interessante. Olha só como é que fica, igual um efeito sanfona, É olha. verdade. Viu? Aí, para poder sustentar o nosso dedo aqui atrás, o que que eu fiz? Um pedacinho do papel, eu fiz um rolinho e coloquei... Uma argolinha. Uma argolinha. E coloquei uma gotinha de cola. Não muita, porque senão faz aquela bagunça que a gente já conhece, né? Ó, colou. Viu como ficou legal? Ficou Olha, sim. agora eu vou pegar e vou colar uma bolinha na parte de cima
atrás do leão Sim. e a outra bolinha na parte de baixo da boca do leão. Ah, assim faz para abrir a Assim. boca, né? Fica... Esse aqui tá colando, eu vou mostrar esse que eu já colei. Assim, olha como ele vai ficar. Mostra lá para outra câmera. Outra câmera. Eu não tô. Olha lá. Aqui vai ficar desse jeito. Aí você tem como abrir e fechar a boca do leão. É Olha que verdade. legal, não é? Senão ele ia ficar assim, ó. É, ele ia ficar só aberto. Agora ele abre e fecha. Agora ó. abre e fecha. O Daniel é mais fácil ainda. Por quê? Olha, a Patrícia coloriu, eu Ah. recortei. E aí tem essas duas abinhas aqui. O que a gente faz? Coloca uma gotinha de cola. E já vai fazer uma argolinha para segurar no dedo. Que legal. Olha como fica legal. O meu já tá coladinho, ó. Então, a gente coloca um dedo aqui, nessa mão, a outra aqui. E a gente pode contar a história para todos os nossos amiguinhos, para os tios, para os avós. O que você achou? Ficou lindo, Daniel. Ficou lindo? Está até da minha cor. É verdade. E aí, Joaquim, você tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com as crianças? Claro. Lá em Portugal, e eu acredito que aqui no Brasil também, é muito importante a gente falar com Deus, falar com Jesus nas nossas orações. Porque oração é uma conversa, não é verdade? É isso mesmo, é uma conversa com Deus. E pode ser feita assim, com as nossas palavras. Não precisa ficar a inventar, né? Não, Pode falar qualquer coisa, porque Jesus é nosso amigo. exatamente. Não é verdade? Exatamente. E toda vez que nós falamos com Deus, nós ficamos conectados com Ele. E aí, esse tempo todo que nós passamos juntos, Ele conhece nossos pensamentos e pode nos ajudar a tomar decisões. É isso mesmo. Se eu devo fazer isso, se eu devo fazer aquilo, porque Ele está conectado através das orações comigo, não é verdade? Isso, e ele vai guiando as nossas vidas, né? É verdade. Se eu devo ir para lá, se eu devo ir para cá, se eu devo ir em frente, se eu devo virar para as costas. E a gente fica mais tranquilo, não fica? Fica, Bem, porque Jesus está sempre guiando os nossos pensamentos. Muito Quando a gente for bem. fazer coisa errada, vai estar assim: ah, eu acho que não devo fazer isso. Ah, acho que devo fazer isso. Isso mesmo. Porque Jesus vai falar no nosso pensamento. Muito bem. Porque nós estamos conectados. Tá. Agora, você gostaria de cantar uma música para as nossas crianças do Brasil? Claro, pode cantar agora. Um sucesso lá de Portugal. Um sucesso? Isso. Um sucesso do Maurão. Pode Do ser? Maurão. Pode ser? Pode. Então tá. Você bate o final da frase 3 vezes, tá bom? Vou tentar. Olha lá. Ó Joaquim, ó Manuel, a gente vai se encontrar um dia lá no céu. Ó Joaquim, ó Manuel, a gente vai se encontrar um dia lá no céu. Será bonito, será legal ver lá no céu os meus irmãos de Portugal. Será bonito, será legal ver lá no céu os meus irmãos de Portugal. A Maria vai também, Antônio e Joaquim, também todas as pessoas que a Jesus disseram sim. Maria vai também, Antônio e Joaquim, também todas as pessoas que a Jesus disseram sim. Lá 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 lá. Muito bem! Cansa essa música? Cansa, mas ela ficou linda. Eu gostei demais dessa música. É bem animada, né, É criança? verdade, é verdade. Então vamos dar tchau para as crianças? Eu vou dar tchau, mas eu queria ser de escada rolante, pode ser? Escada rolante? É. Tem escada rolante instalada aí? Tá, hein? Pode, né, crianças? Pode sim. Então vamos você. dar tchau. Tchau, Tchau, tchau. crianças! Tchau, Até o crianças! próximo domingo! Descendo. Oi! Oi! Desliga esse negócio! Socorro, Daniel!